novos valores para essa tabela. Isso quer dizer que esses valores só servem inicialmente. Depois de um certo tempo do sistema estar desenvolvendo, estar observando os novos fatores que estão ocorrendo, esses valores vão se modificando na medida que ele vai absorvendo novos conhecimentos. Então, por isso que eu estimei de maneira manual. Nossas evidências, as ações que ele pode tomar, foram feitas de forma a priori. Isso quer dizer o quê? Foi calculada da maneira que um jogo de dados é calculado, 1/6. Eu peguei e calculei a quantidade de agentes, o que pode acontecer ao redor dele, e fiz as estimativas e cheguei nesses valores, e isso foi calculado manualmente. Então essas são as duas tabelas que Bayes, o teorema, utiliza para fazer os cálculos daí para frente e para estimar probabilidades mais possíveis. Então eu vou dar uma situação, eu vou mostrar um exemplo para vocês da seguinte forma. Supor que existe uma evidência, que eu sou um agente, o agente observou que a evidência 0 aconteceu. O que a evidência 0 diz? Ela diz que existe um agente a 0 casas de distância de mim. Em outras palavras, existe um personagem, existe alguém que não é meu amigo, que está à minha frente e quer de alguma forma me prejudicar. O que eu, como agente, deveria fazer a partir daí? Então eu tenho algumas possibilidades. Então Bayes vai calcular qual é a melhor ação a ser feita, dado que eu vi que existe um agente a 0 casas de distância de mim. Então esse é o teorema. A primeira linha, eu fiz a somatória de todos os meus elementos, que seria o meu conjunto universo. Eu teria aí o resultado disso, que seria ponto 16, que é o resultado da somatória. Na final de contas, a somatória é o conjunto universo que eu tenho do meu sistema. E eu tenho a estimativa. Então o que o Bayes fez? Ele foi estimando para a evidência 0, para a hipótese 1, para 2, para 3, até a 5. Resumindo, ele vai descobrir qual é a melhor ação a ser feita e o resultado o maior resultado desses resultados, dessas contas, é o que o agente vai acreditar sendo a melhor ação a ser feita nesse momento. Pode ser que no momento mais adiante, ele estime naquela tabela de conhecimento alguns valores abaixo e a mesma evidência, rodando as mesmas hipóteses, não resultem nos mesmos resultados, porque ele vai alterando a tabela. Lembrando que a tabela de evidências ela foi feita manual, para justamente o agente vir e modificar de acordo com o que ele vai aprendendo ou vai absorvendo do ambiente. Então, neste caso, nós vemos alguns resultados, ponto 9, 19, 22, 14, 10 e 21, sendo que o maior desses resultados é o resultado da evidência número 2, da hipótese número 2, que nada mais é... Pode ir na frente? Isso, então o resultado dessa observação que o agente fez, estimou, ele vai estimar que a melhor ação a ser feita neste momento, dado que eu tenho aquela tabela na minha mente, seria com 22% de certeza de acontecer, a que eu devo fazer agora é fugir. Então, depois de todas as contas, ele vai fazer uma nova análise do ambiente, vai ter novas outras evidências, e talvez a mesma evidência tenha um agente 0 casas de distância de mim, não resultem em fugir novamente. Ou podem até resultar em fugir, mas não com 22% de certeza. Pode cair a 10%, se não tiver outras hipóteses melhores, ou pode mudar simplesmente de ação. Então ele vai vendo o que é melhor ou não para ele, e vai autoestimando valores, pequenos valores, de acordo com que as coisas vão indo, pequenos valores, para estimar a melhor ação a ser feita. Bom, o Robson vai continuar aqui apresentando um pouco do sistema. Boa noite, meu nome é Robson. Eu vou demonstrar as características e a metodologia de implementação do nosso sistema. O sistema foi dividido em dois módulos, que é a parte lógica e o módulo gráfico. A parte lógica é constituída de três subpartes, que é a representação do ambiente, que seria uma matriz de dimensões N por M, onde você diria o posicionamento, marcaria o posicionamento dos agentes e itens da matriz. A interface de controle, que eu vou explicar mais para frente, que consiste em uma ponte entre a matriz e o agente. O agente não pode modificar a matriz diretamente, ele precisa dessa interface de controle para modificar o ambiente. E os agentes atuantes. Nosso ambiente tem 4 características que determinam como ocorrem as interações. Ele é acessível, ou seja, os agentes podem ter acesso às informações na matriz em áreas próximas onde ele está situado. Ele é não determinístico, ou seja, você não pode saber qual o próximo estado do ambiente a partir do estado atual dele. Ele é dinâmico, ou seja, um agente, enquanto um agente está decidindo que ação tomar nesse momento, outros agentes podem atuar sobre o ambiente, modificando a matriz. Ele é discreto.
Esse é um modelo da matriz de representação do ambiente, onde os números em 0 são posições onde não há nada, 1 são os agentes e 2 são itens que exercem outras ações junto com os agentes. Esse é o fluxo de execução do nosso sistema, que consiste no agente solicitar uma alteração na matriz para a interface de controle, e essa interface de controle aplica as alterações nos itens, na matriz e no ambiente como um todo. E depois retorna ao agente o resultado. Na figura 1, temos a demonstração de como calculamos a distância dos agentes em relação ao agente, vamos pegar como exemplo o agente no centro, o agente A. A distância seria 0 para os que estão ao lado dele, 1, 2 e até no máximo 3. Pode parecer na diagonal que o agente a 1 de distância esteja a 0 de distância, mas não é o que ocorre. O que nós contamos aí foi a quantidade de passos que esse agente, no caso o agente A, precisa dar para chegar naquela posição da matriz. Na figura 3, temos um exemplo de percepção do agente. Tem um método chamado scan, ele verifica a área próxima numa matriz 5×5, numa distância máxima de 3. E essas foram, esses 1 e 2 foram as percepções do agente A. Bom, aqui temos o exemplo de um dos métodos que o agente pode executar. Seria o método de curva. Tomando o agente A como exemplo, ele vai verificar o ambiente de encontro dos agentes C, D e B, próximos a ele. Supondo que a decisão do agente A tenha sido fugir, ele tem que calcular o caminho mais seguro para sua curva, que é dado pela forma onde você tem o conjunto de todas as direções possíveis, menos o posicionamento de cada agente na matriz, excetuando o próprio agente A. O agente D, por exemplo, ele está na posição acima. O agente C acima e à esquerda. Você faria a somatória, a união desse posicionamento, então você teria acima e à esquerda. Depois você faria a união com o posicionamento de B, que é a esquerda e abaixo. E subtrair isso do conjunto de todas as direções. Resultando, a única direção onde não possui outros agentes seria a direita. Seria o caminho seguro para a fuga do agente. Esse é o módulo gráfico do nosso sistema. Os quadrados em vermelho são itens que recuperam, eles dão mais tempo de permanência ao agente no ambiente. Os quadrados em preto são agentes com bom desempenho em relação às suas percepções e ações. Os quadrados em cinza são com médio desempenho e em branco são com desempenho desfavorável. Ou seja, está próximo a ser retirado do sistema. Bom, não conseguimos implementar ainda um modo de pausar o sistema, porque temos 15 threads em itens e 10, no mínimo 10 em agentes e mais a thread da interface gráfica. O que acontece? Você observando o sistema, por exemplo, esses dois quadrados que estavam aqui embaixo, você pode perceber que quando eles se chocaram, um deles ficou diminuiu, a cor dele ficou mais clara. Isso quer dizer que o outro agente, ele agrediu e ele perdeu o desempenho. Bom, a partir de tudo que nós estudamos durante esses 4 anos de faculdade, tudo que nós estudamos no decorrer desse ano para o desenvolvimento desse trabalho, nós podemos concluir que, utilizando um algoritmo de raciocínio probabilístico, não podemos somente fazer um joguinho legal, os agentes tomarem decisões, e sim podemos utilizar deste algoritmo para